Então a dúvida que surgiu, qual é então a diferença entre um stent convencional, um stent de metal, e um stent farmacológico, que é um stent medicado? Então as duas situações são assim, ó. Então eu tenho aqui uma coronária. Essa coronária tem uma obstrução. Nessa obstrução eu resolvi colocar um stent. E eu empurrei através da gradezinha de metal essa placa aterosclerótica para a borda. E eu fiquei com o fluxo aberto. Só que o que é que acontece? O metal em contato com o endotélio, com o endovascular, ele é um material que ele vai inflamando. E o fato de inflamar vai fazendo com que haja uma reestenose intraestente. Então, quando eu tenho essa questão do metal, em cerca de um mês, pela reação inflamatória, eu não consigo mais ver, se eu colocasse uma câmerazinha por dentro do endotélio, eu não conseguiria mais ver trama do stent. Então, como o stent é altamente trombogênico, eu tenho que usar dupla antiagregação plaquetária, eu chamo de DAPT, que é o AS, mais um inibidor do ADP, que aí pode ser o clopidogrel, o ticagrelor ou o prasugrel. Então, AS mais clopidogrel, ticagrelor ou prasugrel, por um período mínimo de um mês. Por que um mês? Porque é o período em que eu não vou ver mais trama de stent. No segundo cenário, em que eu tenho uma placa aterosclerótica, resolvi colocar um stent aqui farmacológico. Aí o que acontece? Qual a diferença? A diferença é que ele está medicado com medicações antiproliferativas, sirolimo, everolimo, tacrolimo, enfim. Tá? Então são medicações que inibem a proliferação endotelial. Então isso significa que daqui a um mês está com trama de stent aqui ainda. Daqui a 2 meses está com trama de stent aqui ainda. Daqui a 6 meses está com trama de stent aqui ainda. De modo que a reestenose intra-stent é muito menor. É bom ou é ruim para o paciente? É ótimo. Porque isso aqui, no paciente diabético, inclusive, muitas vezes ele pode ficar 40% de obstrução, 50% de obstrução. Então você tinha uma placa aterosclerótica aqui que fazia com que houvesse uma obstrução de 50% a 60%, colocou um stent, daqui a um está com 50% a 60% de novo. Você fez o quê? Nada. Por isso que, principalmente em pacientes muito inflamados, principalmente diabéticos, o ideal é sempre utilizar o stent farmacológico. Só qual é o problema disso? É que eu vou ter que fazer, em teoria, 1 ano de DAPT, 1 ano de dupla antiagregação plaquetária, sob o risco de eu tirar um segundo antiplaquetário precocemente e ter trombose do stent, certo? Então essa é a grande diferença. É como um DIU medicado e um DIU de cobre. Qual é melhor? Em teoria, o DIU de cobre só vai fazer aquela reação inflamatória impedindo a proliferação lá, né, da anticoncepção. Um DIU medicado vai ter, além da reação inflamatória, ainda vai ter medicação. Então é mais ou menos a mesma coisa. Qual é melhor? Stent farmacológico. Antigamente se pensava muito em poder fazer um stent convencional, por exemplo, para aquele paciente que estava no pré-operatório de cirurgia oncológica, para que eu pudesse fazer um tempo mínimo de dupla antiagregação plaquetária de 1 mês e depois liberasse esse paciente para fazer o procedimento cirúrgico dele. Hoje em dia a gente tenta colocar stent farmacológico para todo mundo. Só que dentro daquelas situações, né, será que o paciente vai usar o clopidogrel? Às vezes, se ele não for usar o clopidogrel por muito tempo, quem sabe não é melhor, talvez, até colocar um stent convencional, se ele não for diabético. Então, entram várias variáveis dentro da nossa equação. Mas, via de regra, essa é a grande diferença.